Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos na formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. É isso aí? Então, nós estamos trabalhando qual série, né? Estamos numa série. Nós estamos trabalhando na série Tratamento Térmico de Metais, não é isso? E já ingressamos nas formas de tratamento térmico de metais ferrosos. O assunto de hoje é o revenido, revenimento de metais ferrosos. Mas antes de falar com você do revenimento de metais ferrosos, nós vamos falar do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você acompanha o professor Nilson Luiz pelo YouTube? Ou você acompanha pelo Instagram, Twitter, LinkedIn, Getter ou TikTok? Se você acompanha por outras plataformas, a gente agradece que você acompanhe. A gente pede que você deixe seu like nessa plataforma aí, mas a gente pede que você procure o professor Nilson Luiz no YouTube. Por quê? Porque o YouTube é a gênese do nosso trabalho, né? Vai lá na barra de pesquisa do YouTube, digita professor Nilson Luiz, você vai e encontra lá, não é isso? Aí lá você faz a sua inscrição, deixa seu like e aciona lá as notificações para poder ser avisado comodamente a cada vez que a gente inserir na internet mais um material para você. Você não precisa ficar procurando, o seu Nilson colocou um vídeo, não, vai chegar lá no seu tablet, no seu computador, no seu celular, uma notificação dizendo, professor Nilson Luiz enviou mais um vídeo. E você vai assistir comodamente, né? Dentro das suas possibilidades, do seu local de trabalho, da sua casa, enfim. Você pode, enquanto está viajando, você pode colocar lá o YouTube falando para você, e você vai assimilando esse conhecimento. Por quê? Eu preciso de você para que a gente diminua o número de acidentes aeronáuticos no Brasil. Poxa, infelizmente, né, nos últimos 7, 8 anos aí, o número de acidentes tem aumentado. E eu conto com você para quê? Para ser um multiplicador da visão prevencionista da segurança de voo. Tá claro? Então vamos falar aí do revenido em metais ferrosos. Né? O revenimento é um tratamento térmico realizado após a têmpera. Ele é executado para eliminar o acúmulo de tensões internas que podem ser causadoras de trincas. Então, no último vídeo que nós inserimos no canal, eu acredito que você tenha assistido, eu acredito também que você tenha colocado lá nos comentários as suas críticas ou sugestões, porque eu espero as suas críticas para poder melhorar o nosso trabalho aqui, né? Então, no último vídeo, nós falamos que a têmpera, falamos do endurecimento seletivo, nós falamos do envelhecimento, que é a têmpera máxima, e falamos que quanto mais duro o metal fica, menos dúctil ele fica. E que o que eu posso fazer para amenizar isso é aplicar o revenimento, né? E disse que o revenimento a gente ia conversar em vídeos posteriores. Chegou a hora, vamos falar do revenimento, porque o revenimento, ele busca eliminar o acúmulo de tensões internas. E como é que funciona isso? Primeiro, que tensões internas são essas? Quando você tem um resfriamento muito brusco, essa troca de temperatura altíssima para frio de imediato, né? Esse resfriamento pode gerar o quê? Algum problema interno, algum problema na estrutura cristalina do metal e gerar microtrincas. E com o tempo lá no avião, isso vai trabalhar, isso vai gerar o quê? Uma descontinuidade. Se você não aplicar o tratamento, o ensaio não destrutivo adequado, você não vai pegar, né, essa descontinuidade. A descontinuidade vai se proliferando, vai gerar um defeito e a peça vai ser condenada. Se você conseguir alcançar isso, melhor. O problema é essa peça gerar o quê? Gerar um acidente. Não é isso? Então, por isso, todo esse nosso arcabouço de conhecimento que nós estamos buscando para você é aqui para você nos ajudar a diminuir o número de acidentes, né? Então, o que é aplicar revenido? É aquecer de novo. Mas aquecer de novo como? Vamos ver. O revenido consiste de um reaquecimento, então você já concluiu a têmpera, tá? Consiste de um reaquecimento do aço abaixo da temperatura crítica. Olha, abaixo, você aquece pra caramba, mas não atinge a temperatura crítica. O que é temperatura crítica? Temperatura de recristalização, temperatura de rearranjamento, é aquela temperatura onde a gente espera que o metal efetivamente vai mudar algum aspecto da estrutura cristalina dele. Nós falamos também que não é uma temperatura única, na verdade, a rigor, se você for olhar lá nos livros lá do George Editler
e nos outros livros lá de engenharia metalúrgica, você vai ver que essa temperatura crítica, na verdade, é uma faixa de temperatura, e que durante o shocking time, o gráfico não é, a rigor, uma reta. Ele fica variando ali dentro da temperatura crítica mínima e máxima. A gente, para facilitar, fala que o shocking time, a temperatura fica o quê? Estável, mas ela pode não ficar necessariamente estável, até porque depende muito, né, do grau de quê? De precisão do forno que está sendo usado no tratamento térmico, tá certo? Então, quando você aplica revenido, você aplica um reaquecimento do aço abaixo da temperatura crítica. Esse revenido se inicia aproximadamente em 100 graus, tá certo? E continua à medida que se processa o reaquecimento. É suficiente para a gente aqui tratar do revenido nessa situação. Entrar mais em detalhes seria desnecessário aqui no nosso vídeo de hoje, tá certo? Em termos gerais, a taxa de resfriamento do revenido não gera nenhuma diferença na estrutura final do metal. Porque se eu gerasse mudança de estrutura, eu estava alterando a têmpera. Eu tenho que aplicar o revenido para ganhar mais ductilidade, porém eu não posso mexer na têmpera. É uma equação difícil, né? Você diminuir a dureza que foi imposta pela têmpera sem perder as características de resistência. Ou seja, eu só quero aumentar a ductilidade sem mexer, né, na estrutura interna do metal. Tá certo? Então, em termos gerais, a taxa de resfriamento do revenimento não gera diferença na estrutura final do material. Esse é o objetivo. Entretanto, o método de resfriamento normalmente aplicado é a exposição ao ar calmo. A gente sempre fala que o resfriamento brusco é a característica da têmpera. Só que você não está aplicando têmpera agora. Você está aplicando revenido. Você está fazendo o revenimento. O revenimento, via de regra, né, o método de resfriamento mais usado é a exposição ao ar calmo. Tá claro? O tempo de revenimento é definido de acordo com a liga de aço trabalhada e com o grau de dureza desejado. É claro. Usualmente, para peças de até 1 polegada de espessura, o tempo mínimo de revenimento deve ser de 1 hora. É claro que isso é em termos gerais, tá certo, meu amigo? Já, se a espessura exceder 1 polegada, o tempo deve ser aumentado em 1 hora para cada polegada adicional de espessura. Então, você tem, de maneira geral, né, para aplicar o revenido, se a peça tem 1 polegada de espessura, o revenido vai durar 1 hora. Para cada espessura, para cada polegada excedente de espessura, você vai ter mais 1 hora de revenimento. Beleza? Ficou claro? Falta o vídeo aí se não ficou muito claro para você. E é claro que você deve entrar em contato com o professor do São Luís através dos comentários. Digita lá as suas críticas e sugestões, que a gente vai estar aqui sempre à disposição para responder a você. Uma vez que esse trabalho é feito para você, eu preciso saber como é que você recebe esse trabalho para eu poder melhorá-lo. Tá claro? Então, a gente sabe que o revenido elimina tensões internas e diminui a dureza do aço. Então, essa é a questão. Quando se aplica revenido, você quer diminuir a dureza do aço para eliminar as tensões internas. Você quer ganhar ductilidade. Porém, você não quer perder as características que a têmpera aplicou a esse metal. Tá certo? Poxa, isso é complicado. Essa coisa não é simples, não. É complicado mesmo. Então, nós temos nossos amigos da engenharia metalúrgica, que são, né, os caras que sabem fazer isso, né, que são os caras que escrevem os procedimentos operacionais padrões POPs, né? A gente está aqui conversando com você só a nível de quê? De segurança de voo, não é isso? Quaisquer conhecimentos mais elaborados, mais aprofundados disso, você coloca aí nos comentários que a gente vai tentar responder a você. Tá certo? Então, o que você está achando aí da série Tratamento de Metais, Tratamento Térmico de Metais? O que você está achando? Nós já ingressamos nos tratamentos térmicos de metais ferrosos. Nós já falamos da têmpera e agora, nesse vídeo agora, nós falamos, antes da têmpera, nós falamos do endurecimento a frio, né, que era aquela martelagem com aquecimento abaixo do ponto crítico ou sem aquecimento algum, a temperatura ambiente. Então, nós falamos do endurecimento do trabalho a frio, nós falamos da têmpera, nós falamos do revenido. De maneira geral, como é que é o gráfico, Nilson? Como é que é o gráfico, né? Lá do tratamento térmico. Então, você tem um aquecimento. Como é que é o gráfico? Um gráfico de temperatura por tempo, não é isso? Então, conforme você passa o tempo, a temperatura aumenta até chegar no ponto crítico. Fácil, eu já expliquei para vocês. Você tem lá o shocking time e depois o resfriamento.
No caso da têmpera, o resfriamento brusco. Quanto mais brusco o resfriamento, mais duro fica o metal. Quanto mais duro fica o metal, menos dúctil ele fica. Aí você pode aplicar o revenido para diminuir a dureza sem perder as características da têmpera. Beleza? Tranquilo? Bons estudos. Fique com Deus. Continue contando comigo. E, por favor, não esqueça o like, a sua inscrição e a divulgação do canal do professor Nilson Luiz entre seus amigos. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro.